caminho quando eu olho pra ti. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do teu toque de novo e de novo e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do teu toque de novo e de novo e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do teu toque de novo e de novo e de novo. Eu preciso do teu toque. Faça as escamas caírem ao chão. Faça as escamas caírem ao chão. Glória a Deus. Faça as escamas caírem ao chão. E assim te vejo nitidamente. Faça as escamas caírem ao chão. Faça as escamas caírem ao chão para que eu possa ver. Faça as escamas caírem ao chão e assim te vejo nitidamente. E é o seu toque que me faz ver, me faz ver, me faz ver. Sem o seu toque não enxergo nada, é tudo escuro, é tudo embaçado. É o seu toque que me faz ver, me faz ver, me faz ver. Sem o seu toque não enxergo nada, é tudo escuro, é tudo embaçado. E é o seu toque que me faz ver, me faz ver, me faz ver. Sem o seu toque não enxergo nada, é tudo escuro, é tudo embaçado. Pois se hoje me toca, amanhã eu preciso do teu toque de novo e de novo e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do teu toque de novo e de novo, de novo, de novo, todos os dias. O seu toque, é o seu toque que me faz ver, me faz ver, me faz ver. Sem o seu toque não enxergo nada, é tudo escuro, é tudo embaçado. É o seu toque que me faz ver, me faz ver, me faz ver. Sem o seu toque não enxergo nada, é tudo escuro, é tudo embaçado. Pois se hoje me tocas, eu peço, amanhã eu preciso do teu toque de novo e de novo e de novo. E se hoje me tocas, amanhã eu preciso do teu toque de novo. Aleluia, precisamos do
seja o nome santo do Senhor, porque esse acesso está livre, porque Ele nos ama. E por esse tão grande amor foi que Ele se entregou na cruz, para nos perdoar dos nossos pecados, nos fazer livres e ter o livre acesso da Sua presença. Por isso, todos os dias, nós temos essa grande e linda liberdade de podermos conversar com Deus. Aleluia. Tem ciúmes de mim, é Jesus, e o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ele te ama, querido. Ele te ama. Ele se entregou naquela cruz do Calvário por te amar. Aleluia. Todas as coisas Ele fez por te amar. Tem ciúmes de mim, e o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não temo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. como um beijo apaixonado, meu
Graça e paz. Como é que vocês estão? Tudo bem? Muito frio? Gente que gosta, né? Glória a Deus por isso. Amém, em nome de Jesus. Irmãos, nós queríamos fazer nesse primeiro momento aqui uma oração, como de costume nós tenhamos feito, uma oração para que Deus ele continue nos abençoando através do nosso coração generoso. Eu queria orar para aqueles que são dizimistas, por aqueles que ofertam, e entendendo, né, que esse princípio ele nos leva a um lugar de rendição também. E esse lugar de rendição é impossível de o Senhor não se manifestar com poder e graça sobre as nossas vidas. Como eu costumo falar, Deus ele não precisa do nosso dinheiro para nada. O Senhor ele não precisa do nosso dinheiro para nada. E se nós não ofertarmos, bem provavelmente nós não vamos para o inferno, viu, gente? Nós não precisamos ficar temerosos, né? Que Deus ele pune aqueles que não ofertam, aqueles que não dizimam. Não é nada disso. A questão é sobre governo. Quem é que governa a nossa vida? Se a gente declara que o Senhor governa a nossa vida e de fato nós não dizimamos e não ofertamos, é uma incoerência da nossa parte. Eu não posso falar que o Senhor governa a nossa vida, porque o Senhor ele não governa só a minha vida em algumas áreas. Ou ele governa tudo ou ele não governa. Chega na hora de mexer no dinheiro para abençoar a casa de Deus ou para ofertar e cumprir um princípio que o Senhor deixou. Não, o Senhor não governa o meu bolso. O Senhor pode governar outras áreas da minha vida, mas o meu bolso ele não governa. Não, isso aí não existe. Ou é sim, sim, ou não, não. Então que nós possamos ter essa maturidade e de cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo. Se nós temos cadeira para sentar, custou dinheiro, não foi de graça. Se nós temos luzes aqui ligadas, aparelho de som ligado, microfone funcionando, reto projetor funcionando, custou dinheiro. E as coisas não são vitalícias para sempre, né? Que bom que fosse. Mas tudo estraga, fica velho, dá problema, é fiação, é o microfone, a nossa mesa de som digital ela estragou. E que engraçado, né? Nós compramos em 12 vezes, acabou a prestação mês passado, estragou a mesa agora esse mês. Não, glória a Deus por isso, né? Mas hoje à tarde a gente já levou a mesa de som para fazer um orçamento e vamos orar, né, para que a gente consiga pagar o conserto, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Mas tudo isso gera dinheiro, gente, tudo isso é custo. E graças a Deus que nós temos um ambiente para a gente se encontrar e para a gente propagar o Evangelho aqui. A gente está bem cuidado entre família, a palavra de Deus está sendo ministrada, o Senhor está operando milagres nas nossas vidas. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Então é uma forma de gratidão quando eu oferto, quando eu dizimo. Amém? Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os teus filhos, nos abençoa por aquilo, Senhor, que nós estamos entendendo. E como nós temos falado, Senhor Jesus, nós podemos somente desfrutar daquilo que nós entendemos. Senhor, a cada dizimista dessa casa, Pai, a cada pessoa, Pai, que tem colaborado, que tem ajudado, Senhor, que tem contribuído, Senhor. Senhor, nós sabemos que cada centavo, Senhor, que os teus filhos estão contribuindo, são suor, Pai, são dias trabalhados, são horas trabalhadas. E, Senhor, esses dinheiros nós enxergamos como vidas, porque eles estão gastando as suas vidas trabalhando, e esse tempo que eles estão trabalhando não volta mais. O tempo que eles estão trabalhando, eles estão sendo pagos para esse tempo. O tempo, Senhor, é precioso. Os teus filhos estão suando, estão dedicando o tempo, a vida deles para trabalhar, e por isso são remunerados. Quando eles ofertam na tua casa, Pai, quando eles dizimam na tua casa, no teu reino, Senhor, eles estão gastando a vida deles aqui, Pai. Eles estão gastando a vida deles aqui, Pai. Abençoa, Pai. Abençoa com poder a vida de cada um, Pai. Abençoa, Senhor, as famílias. Ah, Senhor, abre as janelas dos céus e façam as bênçãos ser derramadas sem medida sobre a vida dos teus filhos, Pai. Que tudo aquilo que eles tenham sirva para eles, para os seus filhos, que eles possam emprestar e não pedir emprestado,
próspero e abençoar, Senhor, não só o teu reino, mas também, Senhor, as pessoas necessitadas. Ah, Espírito Santo, que nada falte na sua dispensa, que nada falte, Senhor, que eles possam ter todas as coisas, Pai, que vão cooperar para o teu bem, para o teu reino. Pai, em nome de Jesus nós oramos, nós abençoamos, Senhor, e nós declaramos a prosperidade sobre todos os membros desta comunidade. Que a prosperidade alcance as nossas vidas, Pai, e que nós possamos ser fartos, mas em tudo, Senhor, nós vamos atribuir a Ti, Pai. Que nós não se perdemos com os dinheiros, que nós não viemos a Te esquecer no meio do caminho por causa do dinheiro. Que o nosso coração possa ficar nas Tuas mãos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Você que queira ofertar, fica à vontade. Atrás dessa cadeira tem o Pix, tem o QR Code, aqui na frente tem o gasofilaço. Se você quiser fazer isso através da maquininha de cartão, só levantar sua mão, que um dos nossos trabalhadores vai até você. Aleluia. Tem a profundidade, a altura e a largura de todas as coisas. O universo
Sim, Jesus. Sim, Jesus. Se faça presente ao nosso meio, se faça presente. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você trouxe a sua Bíblia? Glória a Deus. O seu telefone, smartphone, tablet, seja o que for. Mas você precisa ter aonde você consultar as Escrituras. Eu queria que você abrisse o livro de Lucas, capítulo de número 24. Eu queria falar aqui um pouquinho junto com vocês essa noite, para nós entender alguns apontamentos que o Senhor tem mostrado para nós e acredito que falado conosco. E a pergunta que o Senhor Ele me faz, e eu quero transferir essa pergunta para vocês, é o seguinte: você reconhece Deus andando no caminho com você? Você reconhece Deus andando no caminho com você? Você reconhece Deus caminhando junto com você? Davi falou um pouquinho aqui no início sobre um vídeo que eu postei hoje do Július. Július é um mestre que caminha sobre essa identificação, e ele é um dos pastores lá da igreja Bebeu Sede em Itajaí. E aquele vídeo me chamou a atenção sobre algumas verdades que ele falou. E dentro dessas verdades, ele foi falando sobre Jesus andando com a gente, sobre Deus, a gente reconhecer Deus em todos os lugares, em todos os caminhos, em tudo aquilo que nós fizermos, em tudo aquilo que nós se movimentarmos, tudo aquilo que aonde a gente estiver, tudo aquilo que a gente estiver fazendo, como aquela palavra que nos diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Quando nós entendemos a plenitude de um Deus Pai que se revela através do Filho, e que o Espírito Santo faz essa junção de informação ser uma verdade para mim e para você, e nós começamos a entender o trabalho de Deus, começamos a entender o trabalho de Jesus, começamos a entender o trabalho do Espírito Santo, nós começamos a identificar que este reino de Deus, ele não é algo que vai vir, meus irmãos. O reino de Deus é algo que já existe. O reino de Deus, ele já existe, e o Senhor não está esperando os nossos dias se findarem para definir para onde nós vamos. Se reinamos com Ele na glória, nos céus, se reinamos com Ele aqui novamente, ou se nós vamos para o inferno. Não. O Senhor, a eternidade, ela já começou, e nós somos trabalhadores deste tempo. Nós somos os seus filhos, nós estamos trabalhando, nós temos uma missão. É como que se o Senhor tivesse convocado, e era assim mesmo, convocado cada um de nós, e chamado nós pelo nosso nome. Salmo 139 diz que antes dos nossos ossos ser formado no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha um memorial, ou seja, um livro, escrito sobre todos os dias da nossa vida. O Senhor nos predestinou, o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. É como se Ele tivesse nos chamado: filho, filha, eu tenho algo especial para vocês, e vocês vão fazer parte dessa grande comissão, e eu vou colocar esse nome de ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora aqui estamos nós, numa quarta-feira gelada, ouvindo a palavra do nosso Pai, e entendendo que nós temos uma missão, irmãos. Além de outras missões, como ser um bom filho, como ser um bom pai, como ser um bom amigo, como ser um bom funcionário,
missionário, como ser um bom patrão, várias missões. Mas nós temos uma missão que está acima de todas. Nós estamos trabalhando no reino de Deus. Nós temos um papel fundamental no reino de Deus. E a Bíblia nos diz que esse papel é que nós sejamos dispenseiros dos mistérios de Deus. Seja homem, seja mulher, quer seja novo, quer seja meia idade ou velha. Não interessa. Nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. O mais anônimo entre nós, é reflexo para muitas e muitas pessoas. Seja para um filho, seja para um amigo, vários amigos ou uma geração. O mais anônimo entre nós, tem pessoas nos olhando, tem pessoas nos observando. E muitas das vezes nós se sentimos frustrados no meio do caminho. E muitas das vezes nós perdemos Jesus no meio do caminho e começamos então a sentir um vazio dentro de nós. Começamos a achar que nós não prestamos mais para nada. Nós não entendemos o nosso propósito. Nós não entendemos o porquê nós somos chamados. Nós não começamos a reconhecer o nosso Deus como um Pai. Nós não reconhecemos que nós somos filho de um Deus e de um Pai que nos chamou para esse tempo. Igreja do Senhor Jesus, todos aqui sem exceção, foram chamados por Deus. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Nós somos chamados. Nós somos chamados, Edilson. Não adianta nós correr para a esquerda e nem para a direita, irmão Giovanni. Nós somos chamados. Sabe aquela frase assim, irmão Hélio? Aceita que dói menos? É sobre isso. A nossa escolha é o que vai mudar e vai virar uma chave dentro de nós. Porque a palavra de Deus não é o pastor Felipe, não é a igreja Mevan, não é a igreja tal, não é sobre igreja, placa, é sobre uma verdade. Nós fomos chamados, nós somos eleitos, nós somos o povo eleito. E nesse tempo que nós vivemos, nós temos uma missão. Só que o Senhor, mesmo na sua soberania e majestade, Ele não pode passar por cima de princípios, amém? Mesmo sendo Deus, Criador de todas as coisas, Deus, Ele não pode passar por cima de princípios. Por quê, pastor Felipe? Se Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Só que se Ele passa por cima de princípios, Ele não é mais justo. Amém? E como Deus é justo e santo, Ele não passa por cima de princípios. Amém até aqui? Nós já vamos entrar na mensagem. Se Ele não passa por cima de princípios, porque Ele é santo, Ele não passa por cima do princípio chamado livre-arbítrio. A palavra de Deus é imutável, irrevogável, fiel e verdadeira. A Bíblia vai nos dizer e nos ensinar que nós somos um povo escolhido para cumprir uma missão enquanto nós temos vida. Amém? Só que isso é uma verdade. Só que a gente tem o livre-arbítrio de escolher isso ou não. E esse livre-arbítrio, ele veio lá nos primeiros versículos e capítulos da Bíblia Sagrada, aonde que Deus, Ele fala para Adão e para Eva sobre o fruto que não deveria ser comido. Quando Ele fala para Adão, e Adão, correspondente àquilo que ele carregava, ele comunica a Eva aquilo que o Senhor instruiu ele, e o Senhor falou que ele não podia comer. A partir daquele ato de fazer algo que Deus falou que não podia, ele ia passar por cima disso, e ele ia entrar num lugar chamado desobediência. Mas era com ele não estava imune àquilo, porque Deus não nos
criou em série como robôs. Ele nos criou como filhos e Ele se manifestando como um pai. Mas tanto Adão quanto Eva tinham livre-arbítrio e nós também temos o livre-arbítrio. E sempre vai ser assim. Agora, nós entendendo essa verdade do Evangelho, nós entendemos que Deus é um Pai, entendemos que Ele é poderoso, que Ele é majestoso, que Ele nos criou, que Ele nos formou, que Ele criou o universo. Nós começamos a enxergar as Escrituras e a própria Escritura, através do Espírito Santo, vai nos convencendo daquilo que é uma verdade. E a gente vai entrando nesse entendimento do reino de Deus, vai começando a entender os textos, os versículos, os capítulos, e a gente vai entender que nós temos um pertencimento nisso aqui. Nós vamos entender que todas as promessas das Escrituras, elas estão ligadas a nós, estão ligadas àqueles, os filhos que obedecem, os filhos que têm a escolha de servir e de não servir, os filhos que têm a escolha de decidir se alimentam daquilo que vem de Deus, ou se alimentam daquilo que vem do mundo, e o mundo jaz no maligno. A terra é de Deus, mas o mundo jaz no maligno, a cultura mundana jaz no maligno, mas tudo isso aqui pertence ao Senhor. Mas o livre-arbítrio, ele continua valendo. Então Deus, ele não consegue passar por cima disso, mesmo sendo Deus, porque Ele é justo e é santo. E nesse compêndio de informações, a gente sabendo de tudo isso, a gente pode decidir se queremos servir ou não. E quando nós decidimos a servir a Deus, não pense nós que vai ser fácil, porque não vai. Às vezes nós encontramos alguns pregadores e pastores que, para ganhar membros, para agregar pessoas na quantidade, pegam um microfone e usam dessa oportunidade para ser leviano e talvez omitir algumas verdades para as pessoas. Mas o nosso caso não é esse. O nosso coração está longe desse lugar. Porque, gente, a Bíblia ela tem que ser pregada a tempo e a fora de tempo. A Bíblia ela tem que ser pregada aquilo que realmente o texto diz que está acontecendo e que é uma verdade. Se a Bíblia vai dizer que existe a porta larga e a porta estreita, que a porta larga e o caminho espaçoso ele nos leva para o inferno, e a porta estreita e o caminho apertado nos levam para a salvação, para o reino de Deus, isso é uma verdade, irmãos. Amém? Então eu não posso querer dizer que quando nós aceitamos Jesus e nós começamos a ter uma desenvoltura, um desenvolvimento ministerial, espiritual para com o nosso Deus, vai ser tudo as maravilha, porque não vai. Só que quando nós aceitamos e decidimos aceitar Jesus, e essa é a melhor decisão da nossa vida, essa é a melhor escolha da nossa vida. Eu me recordo, irmãos, como se fosse hoje, a vez que eu aceitei Jesus. Mas, sabe uma coisa? Eu aceitei Jesus, irmão Hélio, no desespero. Eu aceitei Jesus num momento de frustração. Isso é errado? Não. A grande maioria aceita Jesus assim, no momento de desespero, quando parece que está dando tudo errado, e está dando tudo errado mesmo. Quando de repente tu vai preso, começa a usar droga, cai na cachaçada, prostituição, entra num problema que tu não acha saída. A grande maioria vai buscar Jesus, aceitar Jesus assim. A grande maioria. A grande maioria. Às vezes tu é acometido de uma doença e tu acha que tu vai morrer. E aí tá, minha única saída é Jesus, e tu não está errado, está certo.
Só que quando a gente vai para esse lugar de busca em Deus, através de uma frustração, de um problema, a gente nunca pode esquecer que o Senhor, Ele nunca nos prometeu um milagre. O Senhor nunca nos prometeu nos livrar da droga. O Senhor nunca nos prometeu e nos tirar de dentro da cadeia. O Senhor nunca nos prometeu muitas das coisas que nós íamos ser curados. Porque senão a gente começa a aceitar Jesus pelos benefícios, por aquilo que Ele pode nos dar, porque Ele pode fazer um milagre, porque Ele pode me curar, porque Ele pode me libertar, e tudo isso o Senhor pode. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque se Deus fizer, irmãos, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Natanael, Ele continua sendo Deus. E quando Ele não faz, quando a gente não tem total entendimento das Escrituras, porque quando tu começa a caminhar com Jesus, quando tu aceita, quando tu vai começar a caminhar no Evangelho, quando tu começa a caminhar numa igreja, tu não sabe muita coisa, tu está começando, isso é normal. Como diz o nosso pastor Luiz Hermínio, aquele que nasce grande é monstro. Não, nós vamos desenvolvendo, e até o final da nossa jornada aqui na terra nós vamos desenvolver. Só que daí muitas pessoas desistem, porque Ele não operou milagre no ente, porque Ele não fez, Ele não correspondeu às minhas expectativas humanas. Quem sou eu? Que nem tem a frase, quem sou eu na fila do pão? Ah, mas Deus não ia me curar. Tá, e se Ele não quer te curar? Tá, mas e se Ele não quer te libertar? Se eu fiz alguma coisa errada e fui preso, por que Deus tem que me tirar da cadeia? Se eu que fiz errado, se eu sei que existe normas, se eu sei que existe uma constituição de deveres e obrigação, e se eu fizer algo de errado, eu vou pagar uma pena, e eu vou lá e faço, e agora eu chego nesse lugar, ai Senhor, me liberta, me livra. Amém, Deus pode fazer, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então eu preciso buscar esse Deus, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. E quando a gente reconhece esse Deus por aquilo que Ele é, meu irmão, escuta uma coisa, em nome de Jesus isso não vai acontecer. Mas tu pode voltar para a droga, tu pode voltar para o tráfico, tu pode voltar para a prostituição, tu pode voltar para o mundão, mas nunca mais tu vai esquecer quem Deus é. Nunca mais você vai esquecer quem Deus é. Você pode estar lá na droga, você pode estar lá na boca de fumo, fumando droga, e você, dentro do teu espírito, só vai reconhecer a um Deus capaz de todas as coisas, porque esse amor de Deus, essa experiência que a gente tem com Deus, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é, isso é inegociável. E aqui eu queria começar a mensagem falando sobre esse livro, para a gente poder entender essa revelação de Jesus. Lucas 24 vai falar sobre Cristo quando Ele é revelado através do seu amor, da sua generosidade, da sua misericórdia, a caminho de Emaús. Então no versículo 13 vai dizer o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 70 estados de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou-se e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Olha para cá. Nós começamos a falando que nós precisamos reconhecer a Deus, reconhecer a Jesus, não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Quando esses homens eles estão caminhando
caminhando ao caminho de Emaús, eles estavam totalmente frustrados. Eu acredito que você já deve conhecer essa história. Eles estavam frustrados porque Jesus não correspondeu às expectativas, irmã Dani, que eles tinham. E quais que eram as expectativas desses homens que estavam indo do caminho de Emaús e eles não reconheceram a Jesus? A expectativa deles é que Jesus, eles primeiro achavam que Jesus, como Messias, ele ia vir para governar um governo político aqui na terra. Eles não entendiam que o reino de Jesus, quando Jesus falava do reino, não era um reino aqui terrestre, mas era um reino espiritual, celestial, divino. Eles canalizavam tudo aquilo que Jesus falava, eles canalizavam aqui para a terra. Eles entendiam tudo aquilo que Jesus falava, que Jesus ia resolver os problemas deles aqui na terra. Ou seja, eles achavam que os milagres que Jesus fazia era a base para aquilo que eles acreditavam. Eles achavam que tudo aquilo que Jesus ele veio fazer estava correspondendo aqui na terra, e Jesus ele estava pensando na eternidade, ensinando eles aqui na terra, porque ele se desviou de toda a sua glória, não usurpou de ser Deus, se esvaziou de tudo, se aniquilou de tudo, desceu até a terra, tomou a forma de servo, de homem, e ele morreu morte cruz na obediência até o final. E por causa que ele passou por tudo que passou, ele obedeceu tudo isso e ele não negligenciou, ele não abriu mão da sua missão. A Bíblia vai dizer que Deus exaltou o nome dele acima de todos os nomes, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é o Senhor. Mas o próprio Jesus, ele teve que obedecer, e pela sua obediência, Deus o exaltou. As frustrações que enfrentaram, que apareceram para Jesus, não tirou ele do propósito. As lutas e as dificuldades que Jesus enfrentou, não tirou Jesus do propósito. Mas agora esses dois homens estão a caminho de Emaús, e as expectativas que eles achavam não estavam sendo correspondidas, e agora aqueles homens ficam frustrados. Quando aqueles homens ficam frustrados, eles perdem o foco daquilo que Jesus realmente pregou, daquilo que realmente Jesus ensinou. Eles perderam o foco, e eles tinham um apontamento do mestre: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Tinha um endereço, tinha um local, tinha um apontamento. Jesus falou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ficai em Jerusalém, esperai em Jerusalém, aquietai o coração, esperai até que eu me manifeste novamente, até que eu venha e eu continue dando as instruções para vocês. Por quê? Porque vai vir o Espírito Santo, aonde que vai pegar todo o ensinamento que eu ensinei para vocês, tudo aquilo que eu falei acerca do Pai, tudo aquilo que eu ensinei acerca do Reino, e o Espírito Santo vai descer sobre vocês com poder, um poder que vai fazer vocês avançar e não parar mais, para ser os verdadeiros testemunhos que eu falei que vocês iam ser. Esperai em Jerusalém. Agora aqueles homens parece que tiveram amnésia, e agora eles esquecem de tudo isso. E a Bíblia diz que eles estão indo a caminho de Emaús, e Jesus encosta do lado e começa a conversar com eles. Aqueles homens por um instante ficaram bravos com Jesus. Somente tu que não sabes o que aconteceu? Jesus morreu e nós esperamos até agora, e ele não ressuscitou. E agora, por causa das frustrações, irmão Hélio, eles agora começaram a sair do plano de Deus, começaram a sair do propósito, começaram a sair do caminho. Qual era o caminho? Jerusalém. E agora eles estão indo a caminho de Emaús. Mas o que me chama a atenção também nesse texto é o amor e a graça de Deus. Jesus, ele podia ter ido simplesmente para Jerusalém, sim ou não? Porque ele tinha apontado, era para ficar lá. Jesus não precisava ter ido em Emaús. Mas a graça de Deus, que alcança os filhos,
fora do caminho. E é esse amor e essa graça que me alcançou e te alcançou para você daqui hoje. Porque um dia você estava fora do caminho também. Um dia eu estava fora do caminho. E mesmo Deus, sendo quem Ele é, Lucas, Ele olhou para nós e nos amou primeiro. A Bíblia diz que foi Ele que nos escolheu e não nós que escolhemos a Ele. Mas ainda tem o livre-arbítrio de nós caminharmos com Ele e não caminharmos com Ele. E aqui eu volto a perguntar para vocês a mesma pergunta do início. Você ainda reconhece Jesus andando e caminhando com você em tudo que você faz? Ou talvez hoje nós somos uma geração daqueles homens de Emaús, que são até capazes de falar de Jesus, porque eles falaram de Jesus, só eles não reconheceram Jesus andando com eles. Eita glória! Será que de repente nós não estamos nessa geração falando de Deus sem ver Deus, falando de Jesus e reconhecer Jesus caminhando com a gente? Então por isso que aquele vídeo falou bastante comigo, porque ali ele vai falar que se ele está comendo, Deus está com ele. Se ele está bebendo, Deus está com ele. Se ele está jogando bola, Deus está com ele. Se ele está fazendo exercício físico, Deus está com ele. Se ele está com a esposa, Deus está com ele. Criando os filhos na presença de Deus, trabalhando na presença de Deus, estando na igreja na presença de Deus, porque tu pode vir na igreja e não estar na presença de Deus. Só o Senhor conhece o nosso coração. E quando a gente aceita Jesus por aquilo que Ele pode fazer, a gente corre um risco de ali na frente a gente abandonar Ele, por dois motivos. Escute aqui. Um, quando Ele nos dá, abençoa ou opera o milagre, a gente fica alegre na hora, a gente quer até dar um testemunho e tudo isso é válido, muito bom para edificar os irmãos. Só que depois que eu recebi aquilo que eu queria, eu começo a abandonar Jesus, porque eu já recebi. Eu não tenho emprego. Senhor, abre as portas do emprego. Ah, Senhor, o Senhor conhece o meu coração. A hora que eu tiver empregado, eu vou dizimar na tua casa, eu vou ofertar na tua casa, Senhor. Tu conheces o meu coração. Jesus, Ele olha para nós e talvez diz assim: sim, eu conheço o teu coração. E eu vou deixar registrado: o coração do homem é enganoso. O Senhor abre a porta do emprego. E o que a gente faz? Dizima o primeiro mês, o segundo e talvez o terceiro. E depois, Jesus vai me perdoar. Eu não posso agora. É assim ou não é? Esse é o ser humano. Eu estou com um problema de saúde grave. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, me cura, Senhor. Eu larguei a droga, eu larguei a bebida, Senhor, só o Senhor conhece o meu coração. Me cura, eu prometo que eu não vou sair dos teus caminhos. Eu prometo, Senhor, que eu vou ficar dentro da tua casa, servindo, te adorando, Senhor. Aí o Senhor vem e te cura. E a cura vem e daqui a pouco a gente começa: eu não vou hoje, está muito frio. Eu não vou hoje, está muito quente. Não, hoje eu estou cansado, eu trabalhei o dia todo. Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Eu trabalhei o dia todo, hoje eu não vou ir não. Vai um dia, vai 2 dias, vai 3 dias, daqui a pouco a gente já não vai mais cultuar o Senhor na igreja, no coletivo, porque o Senhor realmente conhece o meu e o teu coração. Então veja bem como é fácil nós sair desse caminho, às vezes porque Deus nos dá e nós, por forma de ingratidão, pegamos aquilo que o Senhor nos dá e aí nós saímos fora do caminho. E às vezes quando o Senhor não nos dá, mas eu já estou na igreja há 1 ano, já estou na igreja há 6 meses, já estou na igreja há um tempão, e o Senhor não me abençoou, e o Senhor não me deu, e o Senhor não fez, e a gente também fica frustrado e às vezes sai do caminho. Como é difícil o ser humano, né, irmãos?
Como nós somos difíceis, sim ou não? Aí no meio da frustração, irmãos, eu aceitei Jesus. Saio das drogas, saio de um livramento de prisão. Eu aceitei Jesus lá em 2010. Minha mãe orando, ela está ela lá, orando, ela e a minha avó jejuando, já cansado. Senhor, até quando? Até quando? Eu não creio. Até quando? Até quando? Até quando? Um dia Deus me deu uma apertada na moleira e eu digo, quer saber? Eu vou abandonar tudo. Eu vou abandonar tudo. E de fato abandonei. Vendi todas as porcarias que eu tinha, distribuí, não quis mais saber de nada. Nada. A dinheirada ficou tudo, não quis saber de nada. A ponto de passar 6 meses, mais tempo, eu encontrar pessoas que me deviam. E eu, cara, eu não quero mais saber de nada, eu estou em outro caminho agora. Eles não acreditaram e ficar com medo de mim, porque achavam que eu estava mentindo e depois eu ia fazer alguma coisa para eles. Não, cara, mas eu vou te pagar. Eu não quero mais teu dinheiro, querido. Eu não quero, entendeu? Eu não quero. Não, mas eu vou. Não quero mais. Foi assim. Só que ali eu aceitei Jesus por aquilo que Ele podia me dar. Não por quem Ele era, porque eu não conhecia. Eu só conhecia de ouvir falar. E aí, irmãos, foi passando o tempo, eu não fui buscando a santidade do Senhor, não fui meditando para Cristo ser revelado através das Escrituras, ser conhecido por mim através da meditação, da contemplação. Não tinha oração, não tinha busca, era só um automático. Quarta-feira culto, domingo culto. Ia para os cultos, o louvor, irmã Ed, uma bênção, chorava, pulava, sapateava, rodopiava, uma bênção, pensa numa bênção. E a palavra, Felipe, eu não sei o que pregar, mas estava o culto, estava uma bênção. Não, mas é que chegava em casa, meditava nas Escrituras? Não. Orava? Também não. Jejuava? Muito menos que jejuar, jejuar é para louco. E questão de meses, irmãos, meses, lá estava eu saindo do caminho, devagarinho, não vai um dia, não vai outro dia, não vai outro dia, quer saber, não vou mais. A primeira confusão que deu comigo com a esposa, a primeira briga que deu comigo com a esposa, quer saber, então tá, então agora eu não vou mais para a igreja mesmo. E acabei não indo mais. A Bíblia vai dizer que as falsas amizades corrompem os bons costumes. Querendo ou não, sem muito entendimento ou não, eu estava ali, na igreja, num lugar propício para o Senhor se manifestar e eu ser transformado. Eu dei uma verdadeira transformação. Eu estava ali naquele ambiente de igreja, onde daqui a pouco um irmão poderia encostar em mim, me ombrear minha causa, me ajudar, um pastor ou alguém da igreja. Mas não foi meu caso. Não foi meu caso. 6 meses eu já estava perdendo aqueles bons costumes de estar na igreja, apesar de não orar, não ler, não jejuar, mas eu estava ali indo. E daqui a pouco, irmãos, eu saí do caminho. E quando eu comecei a sair do caminho, a Bíblia também é clara que quando a gente se afasta da presença de Deus, porque a gente quer, as coisas elas começam a ficar ruim para nós, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Para resumir esse breve testemunho, não levou muito tempo, eu fui preso. E aí quando eu estou lá dentro da prisão, aonde eu tomei uma decisão. Qual era a decisão? A decisão era eu ler a palavra de Deus, para conhecer um pouquinho mais de Deus, porque eu entendi que verdadeiramente eu não conhecia nada. E quando eu decidi a ler, eu li o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 primeiros livros do Novo Testamento.
estava preso, eu li a Bíblia 6 vezes, de Gênesis e Apocalipse. Sei tudo? Não. Claro que não. E nunca vou saber tudo. Não existe uma pessoa, um ser humano que sabe toda a Bíblia. Mas aquilo ali que eu fiz, irmãos, foi conhecer um pouquinho das Escrituras. E aquilo ali eu comecei a entender que as frustrações, elas não podem nos roubar do caminho. Eu fui começar a entender que eu preciso amar a Deus, não por aquilo que Ele pode me dar, mas amar a Deus por aquilo que Ele realmente é na nossa vida. E aqui é que vira uma chave. E talvez isso aqui para mim é a mensagem de hoje. Quando a gente conhece e reconhece Jesus na nossa vida em todos os caminhos. E aí agora, em vez de eu orar para me sair da cadeia, eu comecei a orar para Cristo se revelar para mim. E aí passou 2, 3 anos, a minha mãe fazia visita para mim de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Um dia ela foi lá e ela pegou, irmão, esse dia eu fiquei bravo. Olha lá, tá fingindo, não tá escutando. Ela assim para mim, ó, vou te contar uma coisa. Tu sabia que eu nunca orei para te sair da cadeia? Eu digo, como é que minha mãe não vai orar para sair da cadeia? Tu tá maluca? E ela, não. A minha oração é que Deus transforme a tua vida. Porque se Deus transformar a tua vida e tu sair da cadeia, o mundo lá fora te espera. E para te voltar para o mundo lá fora, tu tem que estar transformado. Porque se tu não estiver transformado, não vai adiantar de nada. Tu vai voltar a fazer as mesmas coisas. Aí aquilo ali mudou, daí eu não fiquei tão bravo. Eu falei, poxa, mas a minha mãe está certa. Mas sabe, meu irmão, eu fiquei assim, pô, mas é minha mãe, né? Podia estar orando para me sair, né? Sabe que eu estou sofrendo pra caramba. Aquilo ali demorou algumas horas para me digerir, sabe, Lucas? Mas eu falei, cara, mas essa oração é sábia, cara. Essa oração é sábia. E talvez, irmãos, alguns de vocês estão aqui por orações das suas mães. Talvez por oração dos seus pais, de algum parente. De repente, tu nem sabe. De repente o teu pai ou a tua mãe não chegaram para ti e falaram para ti, filho, eu estou orando, filha, eu estou orando. De repente, irmãos, e geralmente é assim, ainda mais se tratando de pessoas mais velhas, elas não querem agora para elas, e isso é antibíblico. Mas nos momentos que tu nem sabe, a tua mãe está no quarto, de joelho dobrado, orando, pedindo a Deus, assim como a minha mãe fez. E não foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, irmãos. Foi anos e anos. Só dentro da prisão eu fiquei 7 anos. Mas foi lágrimas, eu disse. Foi oração, foi joelho. A glória dela, não é. Mas ela entendeu que Deus tem todo o poder nos céus e na terra. E se Deus quiser fazer, Ele faz. E se Ele não quiser fazer, Ele não faz. O Senhor, Ele é maravilhoso. Só que a gente precisa entender Ele na essência, para que quando virem as frustrações, os problemas, eles não nos tirem do caminho. E isso se chama maturidade. Isso se chama maturidade. Não é qualquer probleminha que vai nos tirar do caminho, não vai ser nenhum problema. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, se só Ele é o caminho, a verdade e a vida? Para onde iremos nós, se só Ele que pode nos levar até o Pai? Para onde iremos nós, se só Ele tem a solução para tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos, segundo a vontade dEle? Se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser fazer, Ele não faz. Mas Ele continua sendo Deus. O
O desvio do ser humano não é simplesmente quando nós saímos da igreja. O desvio do ser humano é caminhar sem perceber que Cristo está com a gente. E aí eu entro no ativismo religioso. Eu canto, eu prego, eu pulo, eu danço, eu venho na igreja, eu venho no culto na quarta, no sábado, no domingo, na sexta, 24 horas. Mas Cristo está comigo nessas 24 horas. Eu reconheço Cristo na minha vida, porque muitas vezes a gente está desviado dentro da igreja. Vocês estão comigo? Muitas vezes a gente está desviado dentro da igreja. Então o que o pastor quer alertar aqui essa noite? Para que nós, irmãos, começamos a atentar para isso. É no simples, é na simplicidade. É na simplicidade, não é o quanto eu oro, não é o quanto eu leio, não é o quanto eu jejuo, não é o quanto eu sei de Deus, não é o quanto eu tenho de Deus, mas é o quanto Deus tem de mim. Eu sei toda a Bíblia, eu sei orar, eu sei isso, eu sei aquilo. Eu tenho Deus, tá? Mas e o Mateus 6,6? E o Mateus 6,6? De entrar na porta, no meu quarto, fechar a minha porta. E hoje eu acho que o Diego botou algo sobre isso, ou ontem, sobre a solicitude. De tu contemplar o Senhor, no Mateus 6,6. É tu contemplar o Senhor, porque quando a gente está em secreto, em secreto, não é diante das câmeras, não é diante do microfone, é em secreto. E quando a gente está nesse lugar secreto, o Senhor, Ele se revela para nós. E quando Ele se revela para nós, irmãos, aquilo ali é uma experiência magnífica, como tem acontecido nesses dias. Quarta-feira, o Senhor nos visitou aqui. Quarta-feira o Senhor nos visitou aqui. Agora Ele desceu. Segunda-feira, no nosso tempo de oração aqui, o Senhor nos visitou novamente. Agora Ele desceu. Ontem no estudo bíblico, novamente a glória dele desceu. Nós somos visitados novamente. Ei, irmãos, é sobre isso. É sobre um coração rendido ao Senhor. Isso pode acontecer todos os dias aqui na igreja, mas pode acontecer também dentro da minha casa. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É isso que nós precisamos, é esse senso de pertencimento. Ei, irmãos, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ei, o Senhor agora não precisa, Ele dá acesso livre, Ele dá acesso livre para mim e para você. Nós não precisamos terceirizar. A gente ora por quem quiser e nós vamos continuar orando. Mas escuta uma coisa, filho de Deus, o acesso está aberto. Você pode chegar nesse lugar. Não terceirize oração. Não espere de um pastor, de um pregador. Não espere de alguém. Se lance nos pés de Jesus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus também. Mas eu não vou me perder no meio do caminho. Eu não vou ficar desviado dentro da igreja. Eu não vou caminhar e não vou perceber Cristo do meu lado. Não, está errado. Eu preciso perceber Cristo do meu lado. E Cristo, irmãos, Ele não apenas consola no caminho, porque quando a gente olha para esse texto do caminho de Emaús, ele começa a pregar as escrituras para aqueles homens, e a gente pensa assim: Jesus, Natanael, está consolando aqueles irmãos, Jesus está passando a mãozinha nas costas deles. Não, olha o que diz. Não, Jesus, Ele não só consola no meio do caminho, irmãos, mas Ele corrige a rota. Ele corrige a rota, brigando, xingando. Não, na comunhão e no partir do pão. O pastor Luiz Emílio fala uma coisa muito legal, né? A gente quer denunciar um edifício que está torto, não precisa apontar, não precisa xingar, constrói um reto do lado. Então, irmãos, Jesus,
Quando ele chega diante dessa situação, o que ele faz? Ele agora parte o pão. E quando ele parte o pão, aqueles homens começam a enxergar que realmente aquele homem era Jesus. E quando aqueles homens enxergam quem era Jesus, eles começam agora a voltar para o caminho certo, Jerusalém. E quando eles vão para Jerusalém, lá eles têm exatamente aquilo que o Senhor prometeu. O Espírito Santo de Deus desceu sobre aqueles homens, e a partir dali continuou a caminhada que Jesus prometeu. Mas aqueles homens estavam frustrados no meio do caminho. Que o Senhor nesses dias, irmãos, Ele possa se manifestar para nós, e todas as nossas frustrações, todos os nossos problemas e dificuldades, nossas ansiedades, que nós possamos lançar diante dos pés do Senhor, como Davi falou aqui de Tiago. Lançar toda a nossa ansiedade aos pés do Senhor, lançar todas as nossas frustrações e as nossas expectativas que talvez deu errado. Talvez eu e você viemos para a igreja com uma expectativa, nós viemos com alguma coisa pessoal e de repente isso não atingiu ainda, não aconteceu ainda. Não se frustre no meio do caminho. O Senhor, Ele continua sendo com a gente. O Senhor continua andando com a gente. A paz que excede todo entendimento só está numa pessoa, em Cristo Jesus. Quando nós confiamos nele de todo o nosso coração, essa paz que excede todo entendimento, ela não nos livra dos problemas, ela não nos ausenta das dificuldades, mas dentro do problema e dentro da dificuldade, o Senhor, Ele nos traz a paz. Que nós possamos entender que o Senhor, Ele é muito mais do que as nossas expectativas. O Senhor, Ele é muito mais do que aquilo que nós pedimos. O Senhor é muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Eu queria convidar a igreja para ficar de pé, para nós terminar orando e dizer para você que a Bíblia, quando diz que há um tempo para todas